É hora de Sebrae Delas aqui na TV Inova SC. E hoje nós vamos aprofundar um tema que trata do coletivo. Coletivo é aquilo que agrupa, ajunta, significa pluralidade. Quando trazemos para o universo feminino, estamos falando de mulheres ajudando outras mulheres. E isso tem uma força imensa. São os grupos, as redes que constroem e dão suporte para o empreendedorismo feminino. A gente vai começar o programa de hoje ouvindo quem faz parte dessa história, quem ajuda outras mulheres a construírem a própria história. Associativismo, uma forma de organização que tem como finalidade conseguir benefícios comuns por meio de ações coletivas. As mulheres estão ganhando força com essa ferramenta e se destacando com ela. Em Santa Catarina, mais de 37 associações são presididas por mulheres. É um ambiente integrativo, é um ecossistema que ele tem uma contribuição imensurável. Eu costumo dizer que tem mais valor do que qualquer formação profissional, porque são experiências de vida. É a vida real acontecendo aqui agora. É a troca de experiência, é a potencialização do networking, tão necessário, nos dias de hoje. Então, o empreendedorismo, o associativismo, ele vem para potencializar o empreendedorismo. Santa Catarina tem o Conselho Estadual da Mulher Empresária, o CEME, que hoje é o maior organismo de representatividade da classe empresarial feminina no estado. Ele é formado por 53 núcleos que movimentam cerca de 1.000 empresas, com ações de capacitação, geração de negócios e expansão da atuação da mulher no mercado de trabalho. O Conselho nasceu em 1997 pela necessidade de trabalhar uma estrutura organizacional de núcleos de mulheres. Então, o nosso papel realmente é trabalhar o desenvolvimento, a capacitação dessa mulher empresária, empreendedora, uma profissional liberal, que possa se posicionar melhor no seu negócio, que naturalmente vai impactar também no desenvolvimento da sua região, potencializando o empreendedorismo feminino de Santa Catarina. As associações têm o poder de mudar a visão das empreendedoras, ampliar seus contatos e fazer com que se sintam mais confiantes para lidarem com as situações do mundo dos negócios. Potencializa muito os nossos resultados. É um ecossistema que ele nos capacita. E os aprendizados são imensuráveis. E cada integrante deste movimento traz as suas necessidades, o seu desenvolvimento. Então, nesses 10 anos, mais de 10 anos que eu faço parte desse movimento, então eu pude testemunhar algumas transformações. Quando eu recebi esse convite para o associativismo, já foi com o objetivo de fundar o Núcleo da Mulher Empresária de Araranguá, a minha cidade que fica no extremo sul. Então, uma vez que eu entrei na associação, com esse objetivo, com esse chamado, no mesmo ano eu fui convidada também para ingressar como diretora do Conselho Estadual da Mulher. E a partir daí, assim, os aprendizados foram muitos. O associativismo, ele nos dá uma abertura gigante. A minha empresa é uma empresa familiar, tem 27 anos. Eu entrei na gestão da empresa auxiliando o meu pai. E chegou um momento, a nossa empresa estava linear por anos seguidos e recebi o convite de participar do Núcleo da Mulher Empresária da cidade de Rio do Sul. Quando eu entrei no Núcleo da Mulher em 2017, no ano seguinte, no fechamento do ano da empresa, nós já vimos, que mudança expressiva, como a nossa empresa ficou mais visível na cidade, como nós podemos profissionalizar a nossa empresa, isso também com o auxílio do Sebrae da cidade, sempre em ações conjuntas, núcleo, parcerias com o Sebrae. E nos anos seguintes a nossa empresa só evoluiu. É visível como que participar desses movimentos com outras mulheres, ele vai sim desenvolver o teu negócio.
porque você chega numa reunião e você vê que a sua colega já passou pelo mesmo problema que você está passando hoje na tua empresa. Então você vai lá e olha, eu resolvi assim, que bom, então é mais fácil. Então você vai trocando essa experiência e você vai se inspirando, você percebe que, nossa, eu consigo fazer mais. Sempre participei de grupos, né? Antes mistos e depois só de mulheres. E acredito muito no poder do associativismo como um poder transformador. E principalmente para nós mulheres, né? Estarmos juntas num grupo de apoio, num lugar que deixa a gente com segurança para aprender, para se desenvolver. Fazer parte do conselho é uma grande responsabilidade, porque somos um órgão representativo, então temos que dar o exemplo, né? Temos que entender o que faz sentido proporcionar para esses núcleos, para essas mulheres que estão nucleadas, com a intenção delas desenvolverem tanto pessoalmente quanto os seus negócios. O nosso núcleo ele é multissetorial, o que nos une é o fato de sermos mulheres empreendedoras. E aí a gente tem uma diversidade imensa de negócios e da gente criar um ambiente onde todos esses negócios consigam prosperar. Então eu acho que é uma grande responsabilidade, um grande desafio, mas é maravilhoso. Muitas das pessoas não sabem o que a gente faz dentro do núcleo, mas o núcleo nos fortalece como empresária. Eu, por exemplo, sempre fui técnica, então eu tinha essa vontade, eu precisava dessa função de gestão, né, de empreendedorismo mesmo, e compartilhar da minha vida diária com outras mulheres empresárias faz muita diferença. Então existe uma Mônica antes do núcleo e uma Mônica depois, porque a gente se capacita, a gente faz networking, a gente se fortalece e a gente vivencia o mundo do empreendedorismo juntas. Para ingressar em uma associação não é obrigatório ter um CNPJ. O CPF basta, além de muita vontade para aprender e contribuir. O primeiro passo é você ingressar na associação mais próxima, né, da sua empresa ou da sua residência. Não necessariamente você precisa ser uma empresária, uma empreendedora, você pode ser uma profissional liberal, você pode ser uma jovem que tem esse anseio de empreender. Então, não precisa ter um CNPJ. Com o teu CPF, você pode ingressar no associativismo e, né, ter todos esses benefícios, né, que dá esse impulso, seja para a vida ou para os negócios. Mudar a realidade de uma mulher permite que a realidade de muitas outras mudem também, de forma direta ou indireta. E os grupos de apoio para mulheres que empreendem ou que querem empreender desempenham um papel fundamental para a mudança de um cenário que, historicamente, a gente sabe, nos desfavorece. A Tatiana é empresária há 23 anos e há 5 dedica energia a transformar a vida de muitas mulheres na região de Sara. E é muito bom, né, Tatiana, quando a gente pode olhar para trás e ver que, de certa forma, a gente já evoluiu muito, né? Com certeza, é muito gratificante, né, perceber que o caminho que a gente trilha, a gente não trilha sozinho, né? E quando a gente se dá a oportunidade, assim mesmo, né, de dar as mãos e entender sobre negócios e ajudar umas às outras, faz toda a diferença no processo. Me conta como é que foi esse encontro com essa potência dos grupos, como é que aconteceu contigo? A minha empresa, então, tem 23 anos, a gente trabalha com paisagismo e durante um pouco mais de 10 anos, a minha rede de apoio estava muito mais ligada à família, né? Como crescem os pequenos negócios, né? E aí eu me dei conta que existia uma coisa muito interessante que era a associação empresarial, né? As associações empresariais. E aí ali eu comecei a encontrar mulheres que tinham os seus negócios através do núcleo da mulher. E ali a gente começou a buscar capacitações, treinamentos, algumas coisas que poderiam fazer com que os nossos negócios fossem melhor geridos, né? E foi muito interessante porque os grupos de mulheres dos núcleos, eles são muito, né, tem mulheres de toda a ordem fazendo vários tipos de negócios, né, ele é multissetorial que a gente fala, e aí, mas a gente entende onde é que a gente se encontra, né, sendo mulher nas nossas carreiras, né,
e na diversidade que existe no nosso dia a dia, como são os nossos desafios. E aí, ali a gente já sintoniza fácil, sabe? E aí a gente começou a entender que a gente precisava melhorar os nossos negócios, e esses treinamentos, essas capacitações que eram pertinentes a todas, foi fazendo com que esse grupo evoluísse, com que a gente fizesse com que os nossos negócios fossem crescendo. E aí a gente foi fazendo isso durante algum tempo. Mas depois a gente aprendeu a liderar líderes, mulheres também, né? Porque a gente vai caminhando e vai performando nesse lugar que são o lugar das associações. E aí eu fui me descobrindo também nesse outro universo, né? Até chegar à presidência da Associação Empresarial de Sara. Então isso é muito gostoso também, porque tu exercita a liderança, né? Depois de muito aprendizado, tu aprende a exercer a liderança em numa outra esfera, num outro lugar, num lugar onde é de voluntariado, é um lugar de ajuda, de apoio, de acolhida, e tu poder fazer várias ações, né, buscando esse fortalecimento da região como um todo. É extremamente gratificante fazer esse tipo de entrega. E a gente só entende depois que está dentro. E engraçado, porque assim, a Tatiana está contando, mas ela deixou, gente, a digital dela na história, com muitos projetos, criação com projetos com foco em tecnologia, um olhar para os jovens no empreendedorismo também, né? O fortalecimento das mulheres no negócio. Tudo isso foi feito e, ao mesmo tempo, eu imagino que ainda dá para ver assim, um horizonte de muita coisa que ainda dá para fazer, né? Sim, com certeza. Assim, na gestão onde eu estava presidente da Associação Empresarial, hoje eu estou presidente do Conselho, a gente conseguiu desenvolver alguns projetos que foi interessante, porque depois o poder público entendeu a importância dele e deu continuidade. Eu acho que muitas vezes a gente tem que mostrar esse nosso olhar, fazer, pilotar, arriscar, porque que risco de verdade a gente corre de mostrar esse olhar do empresário, da mulher principalmente, né? Porque, por exemplo, o piloto de robótica tinha a ver com isso, com a gente querer entender um pouco mais sobre inovação, sobre tecnologia e dar oportunidade para os pequenos que estão vindo, né? Desde criança, fase juvenil. E, de repente, o projeto rodou, foi fantástico, e o poder público entendeu, e hoje ele já roda na cidade. Eu acho que esse é o maior legado, assim, a gente vê a cidade tocando esses projetos, e a gente iniciou ele com 20 jovens, e hoje a gente teve formação ano passado de quase 300. Nossa! E aí já não está mais na nossa mão, está na mão do poder público, é o que a gente quer, sabe? Que eles acolham os nossos projetos, porque a gente tem sempre esse olhar mais visionário e fora da caixa, né? E quando a gente trata de mulher e crianças, é esse olhar mais plural que a mulher tem, assim. Eu acredito muito que isso é nosso, é inerente a gente. Sabe que tu está falando uma coisa e fiquei pensando, né, Tatiana, que essa atitude e que essa potência que o grupo de mulheres traz é que a gente não está aqui falando de esperar que alguém faça algo para que mude o nosso cenário. É a gente dar um primeiro passo, né, que é esse lugar de fala, de entender o que nós, como mulheres, precisamos, e aí ampliar isso para os jovens, ampliar isso para outras categorias, vamos dizer assim, e a gente conseguir dar esse primeiro passo para a mudança. Isso que eu acho mais impressionante, né? E querendo ou não, a gente vai buscando esse pertencimento e mostrando para outras mulheres como isso é possível, né? Então, a gente ter essa liderança feminina fez com que isso ficasse um pouco mais evidente, né? Então, eu vim de uma gestão onde eu era vice de uma mulher, que foi a primeira de 25 anos numa cidade pequena, assim, né, aqui do Extremo Sul, e aí eu assumi em seguida, então a gente conseguiu dar sequência a alguns projetos, isso foi bem interessante, né, e as mulheres se sentem mais à vontade para experimentar, para ter essa voz, para perguntar se isso não é razoável que fosse feito, para a gente conseguir, né, performar de uma maneira até mais efetiva, né? Porque eu acho que é muito importante quando tu fala assim, mulheres que apoiam mulheres, né? Então a gente precisa mais disso para que outras mulheres percebam que sim, é possível, né? Aí a gente tem associações empresariais do nosso entorno
que começaram a falar, nossa, a nossa diretoria precisa ter mais mulheres, né? A gente precisa colocar mais, porque inicialmente, quando a gente olha muito assim para as associações empresariais, elas vinham, né, nessa tocada assim, né, mais masculina, né? Mesmo a gente sabendo que temos muitas mulheres que estão junto nos negócios, muitas vezes liderando ou não liderando, mas um suporte muito grande. Então, eu acho que a gente assumindo esses outros papéis, dizendo sim, porque muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que não é pra gente, né? E aí a gente dizendo sim, porque se alguém está convidando é porque vê as tuas competências, vê que é potencial. Possível. Então, então, quanto mais mulheres assumem esses papéis, mais outras ficam confortáveis para dizer sim, e outros homens e outras lideranças masculinas vão dizer, poxa, olha como faz diferença, precisamos trazer isso mais para perto, para dar mais voz. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Por isso, né, que a gente fala muito aqui na TV 9SC sobre essa inspiração. É justamente isso que a gente quer levar, né? Quer dizer assim, um trabalho que vai inspirar, opa, podemos fazer algo assim. E a Tatiana está contando tudo isso, gente, não é à toa que ela levou o primeiro lugar no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios do ano passado, em 2023, na categoria Micro e Pequenas Empresas. E aí eu queria também entender como é que foi essa satisfação pessoal, porque é a partir de algo de doação para o outro, mas volta, né? Esse acontecimento é incrível, assim, porque todo o trabalho dentro do associativismo, ele é voluntário. Por muitas vezes as pessoas perguntam, o que tu ganha, por que tu tá lá? Quem tá fora não consegue entender claramente o que acontece. E a gente não espera efetivamente ganhar alguma coisa, digamos assim, monetariamente, né? Mas a rede de relacionamentos é extremamente grande, o teu negócio cresce e essa volta, ela é muito natural. E nem sempre vai ser pela mão que tu entrega, né? Parece que existe uma conspiração aí para que o negócio aconteça. E foi justamente por eu estar dentro dessa rede de relacionamento muito grande que a gente vai performando em outros lugares. E eu me aproximei um pouco mais de uma agente do Sebrae, que eu tenho muito carinho por ela. A gente conseguiu fazer um programa bem bacana na minha empresa, que foi melhorar assim, processos, gestão, várias coisas, né? E isso vem pela mão do associativismo. E aí ela falou assim, Tati, teu negócio é tão bacana, tu lidera, tu tem que escrever a tua história. E eu me segurava, eu falava, não, acho que não, né? E aí, de repente, eu me desafiei a escrever essa história e fui convidada, assim, para ir na final e estava lá com um auditório fantástico, cheio de mulheres incríveis, com várias histórias maravilhosas e, para minha surpresa, eu fiquei, então, a representante de Santa Catarina com o primeiro lugar. Eu fiquei extremamente emocionada, feliz por esse reconhecimento e por levar isso durante esse ano, né? Porque, querendo ou não, então, eu represento todas essas mulheres. Eu tenho certeza que tem muitas que devem, sim, escrever a sua história, porque são histórias lindas, né? E que fazem, sim, a diferença em cada lugar onde elas estão instaladas, sabe? Eu fiquei realmente assim, com afofada, né? O coração fofinho, quentinho, por esse reconhecimento. A cidade me acolheu muito bem também com o prêmio, então foi de uma felicidade incrível. Eu comecei 2024 muito feliz. Eu imagino, e é isso, às vezes a gente não para olhar a nossa própria história e o impacto do que o que a gente faz pode dar, né, no entorno, que começa na vizinhança, na comunidade, vai para a cidade, vai para a região e vai para a sociedade como um todo, né? O que cada uma de nós está fazendo. Queria também que tu falasse um pouquinho da importância desses grupos, assim, né? Você já falou aí um pouco sobre esses relacionamentos. Eu falo isso pela perspectiva de que tem muita mulher que o único suporte que ela tem acaba sendo esse grupo, né? O único suporte real, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista empresarial, para acompanhar e aperfeiçoar ela, né, nessa jornada de empreendedora. E aí, claro, como eu falei, né, a gente acaba também trazendo um resultado que reverbera na sociedade, na comunidade, você mesmo disse, né, na própria cidade, na região aí.
Eu acredito muito assim que os grupos, além do network, de te conhecer as pessoas, de tu te relacionar, de muito disso, de repente, se transformar no futuro em grandes negócios, eu acho que para os grupos de mulher, a gente se realmente, assim, no primeiro momento, a gente se reconhecer. No grupo é muito comum, né, a gente ter mulheres que têm filhos pequenos, mulheres que estão grávidas, às vezes não estão todas no mesmo time, mas uma ou outra se reconhece, e aí falam do dia a dia, né? Então, no primeiro momento, eu acho que essa empatia, esse entendimento, né, de estar tocando o negócio e estar passando por um momento específico da fase pessoal, faz com que isso aconteça, essa conexão aconteça. E aí fica mais fácil de a gente tocar projetos, porque eles têm que estar alinhados com essas fases em que a mulher está passando na vida dela, né? Eu coloquei meu negócio com 24 anos, então, aquela coisa de ser afoita, de ser ansiosa, de querer que tudo aconteça, e de repente tem alguém que está no grupo e fala que é mais já, né? Que tem... Não, calma. Isso aí que tu está passando, eu já passei. Isso aí vai ser assim, isso vai ser assado. E não, tu está muito afoita. Tu já tentou esse caminho? É esse tipo de fala que contribui muito e faz com que a gente entenda o quão importante é ser resiliente nessa caminhada empresarial, né? Sem contar tudo o resto que vai acontecer, como eu falei, das capacitações, dos treinamentos, das palestras motivacionais que fazem com que a gente oxigene, ganhe um gás e fala, não, estou no caminho. Tá indo, é isso mesmo. Além de ter tudo isso, mas é aquela fala às vezes que está ali do teu lado, né? O que aconteceu comigo quando eu recebi o prêmio e de todas aquelas mulheres virem me abraçar, me acolher e me parabenizar, sendo que eu queria parabenizá-las, porque eu sei que se elas estavam ali, elas também eram merecedoras. Então, tudo isso faz com que a gente se reconforte no mundo empresarial, que é um mundo muito competitivo, que é um mundo que gera muitos desafios. Então, eu acho que a gente está ancorado nisso é que faz toda a diferença, sabe? E eu costumo dizer que eu tenho uma virada de chave do meu negócio quando eu começo a reconhecer o meu business, porque a gente sai muito técnico da universidade e muito empreendendo loucamente, sabe? Aquela coisa do brasileiro, da mulher, de ser aguerrido. Mas quando a gente busca a capacitação, os treinamentos, a rede de apoio, o nosso negócio começa a mudar. Ele começa a se profissionalizar. Por isso é tão importante a gente estar perto dessas pessoas e desses grupos, sabe? Porque a gente traz o negócio para um outro lugar. E eu não tenho dúvida, tudo que eu conheci sobre robótica, inovação, tecnologia, todos os lugares que eu conheci no estado, em virtude de estar participando da associação, aí tu fala assim, mas teu negócio é de paisagismo, de planta, o que isso vai... Eu trouxe tanto conhecimento para o meu negócio. Eu pude inovar tanto, eu pude olhar para o meu negócio com outro olhar. Não é só Instagram. O que eu posso inovar no meu negócio? Nossa, o meu negócio é outro negócio de 3 anos para cá, sem contar, né, que ser presidente de uma associação fez com que eu entendesse muito sobre gestão do tempo. Que é muito importante na vida de um empreendedor, né? Isso, então, assim, são muitos ganhos que a gente tem que eles correm lateralmente, sabe? E aí basta a gente ter esse olhar para aquilo que está acontecendo na tua vida a partir do momento que tu te junta, né? Que tu resolve fazer todas essas conexões, estar presente de verdade nesses lugares e colhendo o que há de melhor quando a gente está no nosso grupo, com 5, com 10, com 15, não importa a quantidade de mulheres. Por isso haverá contribuição. Haverá. E a gente sempre está aqui falando isso, né, da potência e do papel do Sebrae delas, né, que é justamente esse, né, de agregar e potencializar essas mulheres. Tatiana, para encerrar, 2024 começando ainda, né, a gente está com muitos desafios pela frente, com certeza. E eu queria só que tu deixasse uma palavra, assim, para as mulheres, né, um incentivo aí para esse ano. E o que tu acha que não pode faltar nessa jornada da empreendedora? Hoje, mais que nunca, vou começar de trás para frente, o que não pode faltar é esse olhar mais, assim, cada vez mais multidisciplinar, entender que fazer parte de grupo
de grupo de mulheres, de grupos de associação, vai fazer com que o teu negócio cresça grandiosamente e que a gente tem que se jogar para os desafios, porque as vitórias, elas só vêm quando tu encara. Ninguém vai ser vitorioso sem tentar. Poderão haver derrotas, mas a vitória só vem através do aceite dos desafios. E para que todas as mulheres procurem em suas cidades, porque a gente tem muitas redes de apoio, como eu falei, das associações, do Sebrae, aceita aquele convite que às vezes vem de um consultor na tua empresa, porque haverá muitos ganhos. A gente, numa única conversa, se tu estiver ali de fato presente, atento, sempre tu vai colher alguma coisa para trazer para o teu negócio. Vai ter uma transformação, né? Vai, sempre tem. Inclusive nos convites, né, que às vezes as cidades estão fazendo algum evento, tem muito evento que acontece gratuito, né? Procura se informar, porque tudo isso agrega pro negócio, né? A carreira da mulher, assim, muitas vezes acontece lentamente, pequena, dentro de casa, se transformando. À medida que tu vai crescendo, aceita os convites, né? A gente tem os bancos, as cooperativas que de vez em quando estão fomentando alguma coisa, se joga, vai. Que vai bom. Porque faz diferença. Se joga, Tatiana, 2024 está só começando. Parabéns aí pelo trabalho, que siga aí trilhando um ambiente, né? Uma sementinha para que outras mulheres possam colher também. Parabéns, viu? Obrigada por compartilhar a tua história com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E quem quiser vir aqui para o Extremo Sul será bem-vindo e bem acolhido por mim, tá que bom? Ótimo. É isso aí, viu? A gente já tem aí uma rede de contato agora no sul do estado, que é por isso que a gente fortalece as mulheres para a gente conseguir construir algo juntas. A gente vai continuar falando dessas mulheres que são fonte de informação, opinião e inspiração. O intervalo é bem rapidinho, a gente já volta. Hoje estamos falando sobre o poder dos grupos, das redes de mulheres que fortalecem o empreendedorismo feminino a partir da união de histórias, de conhecimento. Mulheres ajudando mulheres a alcançar autonomia econômica, a se tornarem mais confiantes nos seus negócios e nas próprias vidas. Por isso a importância de falarmos desse assunto, para que juntas a gente de fato construa a mudança que a gente tanto quer. Aqui comigo no estúdio está a Sara Caprário, presidente de uma das redes internacionais mais influentes de mulheres de negócios e profissionais, representada nos 5 continentes. E aí, Sara, eu já começo te falando, né? É um movimento mundial e a gente não pode ficar fora dessa roda, né? É verdade, porque a BIPW nasceu na década de 1930, por uma visionária, porque em 1930, no Brasil, por exemplo, a gente não tinha direito ao voto. Sim. E ela era americana e fundou essa associação na Suíça, que já era um país que já estava avançando nas políticas para mulheres, mas ainda, né, precisava muito mostrar o papel das mulheres como no mercado de trabalho, que elas podiam trabalhar, ajudar os maridos e tal, né? Então, assim, e hoje o que a gente vê é que essa rede internacional, ela agrega para poder trazer mulheres, cada vez mais mulheres, puxar as mulheres, para mostrar que no mundo globalizado a gente precisa ainda lutar por direitos básicos em alguns países e em outros que já estão com as políticas mais consolidadas, podem nos ensinar. Né? Então, os países onde tem essa política melhor já, eles nos ensinam e a gente consegue ajudar aquelas que ainda estão com dificuldade, em vários países que ainda tem esse problema. Né? E, na verdade, acaba que o conhecimento é o mote de tudo, né? Porque a gente fala que o conhecimento ele é transformador e cada vez mais está ficando evidente, né? Essa necessidade dos grupos terem também uma informação, um conhecimento, uma troca que vai levar como uma bússola para essas mulheres aplicarem nas suas jornadas, né? Exatamente. Esse é um dos objetivos, né? A gente tem vários pilares, né, de atuação, mas eu acho que o principal realmente é esse. É transformar as mulheres que estão buscando, né, a informação,
transformar as empresas onde elas atuam, porque a gente também é uma associação que não tem só empresárias, a gente é uma associação de mulheres de negócios e profissionais. Sim. Então, mulheres que estão numa carreira dentro de uma outra empresa, elas também precisam se capacitar, elas também precisam ter acesso ao conhecimento para poder crescer dentro da empresa também, né? Então, não é só a empresária, a empreendedora, mas também aquela mulher que está fazendo carreira e daqui a pouco ela decide também fazer um negócio, né? Sim. Então, ela se sente talvez preparada para abrir o seu próprio negócio. Então, é um conjunto de ações que a gente faz para isso, para difundir o conhecimento, como tu falaste. Até porque pesquisas já comprovam, né, que a gente não vai mais ter uma única área de atuação na vida, né? E nem mesmo um único emprego, como antigamente, sei lá, a pessoa fazia um concurso público há 30, 35 anos numa empresa. Hoje não, né? Hoje a gente está livre, de fato, para que a gente possa construir algo novo. Ouvindo a Tatiana ali antes, né? Falando muito bom. Justamente dessa leveza que eu acho que a mulher tem de experimentar, de testar, né? E aí eu acho que nesses grupos a gente pode colocar para fora tudo isso e ver assim, será que a minha ideia é muito doida? Né? Então, há alguns anos a gente falava assim, você vai ser sua própria empresa. Achava aquilo meio louco. Eu ouvi isso na BIPW, lá atrás, quando eu fazia só parte de uma comissão e tal. Eu dizia, gente, isso é muito... Como assim, eu sou a minha empresa? Sim. E hoje tu vê, né, o MEI, você é a sua empresa, você é o seu negócio. Se você se capacita, se você tem vontade, empenho, aí procura, claro, né, os recursos necessários, você pode ser a sua própria empresa, né, o seu negócio. Você não precisa mais entrar num lugar e ficar o resto da vida ali. Sim. Então, isso é bem isso mesmo. Sara, quando a gente fala dos grupos, né, do poder, da potência que os grupos têm, aqui em Florianópolis você é a presidente, isso, né? É em Florianópolis. E aí, como é que são as ações aqui, né, na Florianópolis, região? Como é que funciona esse grupo? E vocês olham, qual é o direcionador, assim, que o grupo de vocês aponta? Então, a BIPW, ela, em Florianópolis, a gente vai completar agora esse ano 30 anos de entidade. A gente começou em 1994. A fundadora Marilena Baltazar trouxe a ideia, né? Já existiam outras no Brasil. E aí ela foi fundada aqui. E desde então a gente segue algumas orientações da rede BIPW Brasil, que é a Federação das Associações, que é a BIPW Brasil, que tem 27 no Brasil, a gente hoje tem 27 unidades. Aqui em Santa Catarina a gente também tem Caçador, a BIPW Caçador. E aí a gente tem algumas frentes de atuação, né? Que uma delas é a capacitação para a liderança também, que é para puxar a empreendedora, né, para ela ser líder e ter esse preparo. A gente tem também campanhas fixas da BIPW Brasil, que é o Março é Mulher, que é no Dia da Mulher. Nós temos o Trabalho Igual, Salário Igual, que é uma campanha que começou em 2007 na Alemanha, na BIPW da Alemanha, numa das unidades da Alemanha. Então, a gente, a partir dali, começou a trabalhar esse tema sempre no mês de maio, que é o Dia do Trabalho, né? E discutir isso, por que existem ainda diferenças salariais, né, para as mulheres e como que isso impacta no dia a dia e tal. E agora, claro, ano passado a gente teve a regulamentação, a aprovação da lei, foi sancionada, mas ainda falta a regulamentação. Então, é um tema que a gente trabalha bastante também. Depois a gente tem as campanhas mais sociais, que a gente faz projetos para ajudar mulheres que ainda estão com dificuldade ou até grupos de mulheres em vulnerabilidade que não são associadas. Porque, como a Tatiana até falou, né, a gente é voluntária na BIPW, ou seja, a gente ocupa um espaço um pouco privilegiado. Que a gente ou já tem um negócio ou já está consolidada na carreira e está dentro de uma associação para se ajudar, mas também para ajudar outras mulheres. Então, nesse papel assim de ajudar outras mulheres, a gente faz projetos também mais sociais. A gente teve um aqui na Grande Florianópolis, a gente fez São José, Mulheres em Ação, que teve o apoio de várias outras instituições, teve do poder público também. Então, a gente ensinou a costurar e depois formar preço, vender, ser empreendedora. E dali surgiram empreendedoras, né? Então, foi um projeto muito interessante para a BIPW.
E nós temos também campanhas de doação de órgãos, a gente faz em setembro, que é uma coisa da rede, que ela estimula isso no mundo inteiro, que é uma campanha de doação de órgãos e doação de cabelos para as mulheres com câncer, né, para fazer as perucas para as mulheres. Sim. Então, tem essa área social. E na área de negócios, a gente faz muito as rodadas de negócios, que também tem uma convenção anual. No Brasil, a gente tem uma convenção anual. Tem uma na América Latina bianual e tem um congresso internacional de 3 em 3 anos. Então, são esses momentos também de fechar negócios entre essas mulheres todas, né, no Brasil, na América Latina e internacionalmente. Mas, e fora isso, a gente faz dentro daqui do nosso localmente, né, aqui em Florianópolis, a gente faz as rodadas de negócios entre as associadas e também aberto a outras pessoas interessadas, a outras mulheres interessadas, para a gente conhecer os negócios. Sim. E aí participam mulheres de outras BIPWs que às vezes têm um negócio, um foco em Santa Catarina, quer conhecer, quer mostrar o seu produto, porque hoje em dia a gente vende online, né? Então não existe mais esse limite geográfico, né? Sim. Eu imagino que na tua história, dentro da associação, assim, você deve conhecer mulheres incríveis, deve cada vez mais se relacionar, né? Criar essa rede maravilhosa dentro desse ecossistema. Mas eu queria te perguntar como é que é você olhar para a sua própria história. Assim, né? A Tatiana falou ali, trazer ela de novo, né? Que ela disse, quando eu escrevi minha história, eu olhei e falei, nossa, me emocionei, assim, né? Por tudo que eu fiz. Como é que é a Sara olhar para a própria história, assim? E olhar a partir também da perspectiva dessa atuação, de ajudar outras mulheres a construírem algo, né? Não, isso é legal. Assim, quando tu começa a olhar, fazer uma retrospectiva, ou precisa fazer, às vezes, manda o teu perfil, ou faz um trabalho, assim, para entender o que é a tua história, aí é que tu percebe que tu fez coisas que, às vezes, tu não valoriza tanto, ou mesmo tu impactou na vida de outras pessoas, que quando aquela pessoa te diz é que tu percebe, né? Pessoas que trabalharam comigo, que hoje estão assim, em vários lugares, até fora daqui, né? Porque eu trabalho com comunicação também, né? E aí eu vejo assim, poxa, isso é o sucesso, né? Porque essas pessoas eu impactei com o meu conhecimento ou ajudei em algum momento, né, de mudança. Então, assim, mas é difícil, às vezes a gente não consegue, assim, reconhecer ou valorizar ou mesmo mostrar, né? Sim. Porque daí parece, talvez, um misture com exibicionismo, né? Que a gente foi criada achando que exatamente. Colocar em pauta nossos talentos é algo que não é tão legal. Não precisa, né? Até a questão do dinheiro, a gente fez algumas palestras sobre isso, sobre gestão financeira e tal. Parece que ganhar muito dinheiro ou atingir um sucesso financeiro pode ser ruim, né? Assim, parece estar se exibindo e tal. Sim. Não, mas quanto mais a gente mostrar possibilidades, outras mulheres que às vezes não têm essa coragem ou não têm esse início, né? Eu acho que é interessante. Mas, assim, falando só um pouquinho das mulheres que eu conheci, para mim, assim, é sempre um privilégio eu ter convivido com essas mulheres, porque eu conheci a BIPW em 99. Então, faz 24 anos que eu conheci a BIPW e as mulheres que estavam, na época, assim, conduzindo e querendo melhorar e tal, são mulheres que depois assumiram funções. Por exemplo, numa associação empresarial que nunca teve uma mulher, ela foi a presidente, né, de uma associação que tinha 4.000 associados, aqui a Enflo, na Grande Florianópolis. Então, assim, são mulheres que inspiram mesmo. Sim. Às vezes a gente fala essa palavra assim, inspiração, mas é mesmo, tu olha assim, como a Tatiana falou, né, às vezes só uma reunião que tu aprendeu um pouquinho, aquilo ali às vezes muda. Para uma pessoa que mudou, já é um impacto interessante, né? E eu ia até te perguntar que hoje você está na atuação como presidente, mas eu ia até te perguntar, em algum momento, quando você começou a entrar para esses grupos, né? Se você tem essa lembrança, assim, do quanto isso deu uma virada de chave ou o quanto isso te fortaleceu, porque a gente está falando aqui sobre aspectos culturais que só uma mulher entende. Isso que a gente está falando aqui de, será que eu posso ganhar o dinheiro suficiente? Será que eu estou apta para essa função? Será que eu
que eu sou grande, como os outros estão me vendo, tudo isso só uma mulher entende. É verdade. Né? E aí eu queria entender de ti, assim, se tu tem essa lembrança de quando você entrou para esses grupos, porque hoje, né, o mote do programa é mostrar a potência que é um grupo de mulheres, né? Sim, eu sempre assim, vi o associativismo como uma oportunidade mesmo, né? Na época eu tinha 20 e poucos anos, estava começando um negócio e já atendia a associação empresarial, e aí que eu conheci essas mulheres da BIPW, né? Porque não existia ainda núcleos de mulheres dentro das associações. Sim. E aí eu percebi assim como o associativismo é importante, como até a Tatiana falou, né? Às vezes parece, vai lá em reunião, não para quê, né? Perde seu tempo porque é voluntário. Não, o associativismo traz esse ganho, talvez não imediato, mas em algum momento te traz algum ganho, né? Então, assim, eu já cresci na minha trajetória assim, de empreendedora dentro do associativismo, percebendo a importância disso, né? E sempre participei, assim, sempre fiz questão de participar. E aí a gente começa a ver como a agenda, por exemplo, que tu falou assim da cultura e tal, né? A agenda doméstica sempre é a masculina, né? Assim, a prioridade. O homem vai jogar bola ou vai numa reunião de noite do associativismo, ele tem as reuniões, porque a mulher está lá em casa segurando as pontas, né? E fazendo o que precisa, se tem filho ou mesmo que não tenha filho, às vezes. Mas ela está sempre né, cuidando. Então, assim, hoje tu vê mais mulheres participando, não só dos núcleos de mulheres. E é isso que a gente fala na BIPW, a gente conversa bastante. Às vezes tem grupo, assim, tem fases, aí tem mulheres que saem, se associam, saem, voltam, mas o importante é que elas ocupem esses espaços, não só dos grupos de mulheres, mas os espaços de liderança mesmo, num conselho de administração, numa diretoria, né? Que a gente vê poucas ainda, né? Sim. Sara, 20 e poucos anos aí, né, convivendo em grupos de mulheres, né? E aí eu queria ver se tu consegue trazer, assim, definir uma transformação. A transformação que a gente fala, que a gente tanto deseja, né? E aí a gente fala, a transformação que você deseja começa com você, é muito verdade, esse primeiro passo. E aí eu queria saber de ti, assim, qual é a transformação que tu deseja para as mulheres no mundo dos negócios? Assim, se tu pudesse até levar para a utopia, assim, qual seria o cenário perfeito, né? Eu acho que, assim... Que é alcançável nesse momento. Mas eu acho que, assim, a gente já vê exemplos em outros lugares, né, de mulheres que conseguem alcançar. Eu acho que a grande transformação é essa, não ter medo de mostrar o seu conhecimento, não ter medo de ocupar algum cargo, que às vezes a gente tem medo, né? A gente não se candidata, não coloca o nome, ou numa plateia muito grande não quer falar, né? Não quer falar na frente de muita gente. Não conta nossa história. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa é a transformação. Se sentir segura de que está num papel igual, que a gente pode debater de igual para igual, né? Que a gente tem que desconstruir todos esses preconceitos que a gente tem ainda, né? Com as mulheres, de que ou que sabe menos, ou que dirige mal, ou que, né? Sim. Então, assim, e se apegar talvez nos exemplos que deram certo, que daí a gente vai evoluindo, mas eu acho que a principal da transformação é essa, não ter medo. Sim. Outras mulheres não tiveram medo e abriram espaço para que a gente pudesse estar aqui hoje. Exatamente. Né? Nesse espaço seguro, podendo falar o que a gente pensa e sonhar com um futuro diferente, né? Então, a gente também está fazendo esse papel de sem medo e abrindo espaço para que outras mulheres possam vir atrás de nós. Para encerrar, você falou que é da comunicação, né? Eu gosto muito de que a gente traga vida para as palavras. E aí eu queria que terminassem ouvindo uma palavra de inspiração para que as mulheres que estão ouvindo a gente, né, saibam que essa palavra não pode faltar em 2024, para que elas consigam se inspirar para essa jornada. Então, é difícil, assim, resumir uma palavra, né? Sim, pode ser duas, três, não, uma frase. Gostaria de falar, assim, algumas, mas, assim, eu acho que liderança talvez seja o nosso propósito para a BIPW. Inclusive, o ano passado, no evento que a gente teve, foi discutido bastante isso, o papel de liderança, né, das mulheres. E para 2024, eu acho que é uma palavra forte para a gente pensar
Porque, assim, não a liderança só numa empresa, ou ser a líder, mas a liderança da sua vida, assim, né? Tomar a sua vida para si. Você é a líder, você não precisa submeter a alguém ou às opiniões, né? Você é a líder da sua vida. Então, assim, e já ir juntando a vida com o empreendedorismo, com o empreender, né? Eu acho que é a palavra que não pode faltar em 2024. E a BPW trabalha isso, inclusive a gente tem assento na ONU e agora tem a reunião em março lá para discutir as diretrizes e é um dos temas que vai ser discutido, a liderança das mulheres, né? O papel que elas ocupam e que precisa ocupar mais. A gente não é representada paritariamente na política, por exemplo. Sim. Então, assim, todos esses espaços que a gente ainda precisa ocupar. É uma liderança realmente, assim, no nosso centro, da nossa história e de como isso pode impactar a sociedade, e passar para todo mundo. E para as novas gerações, né? Que a gente, como mãe, consegue, né? Talvez ser esse modelo, ser esse exemplo para os nossos filhos, né? Obrigada, Sara. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E que esses grupos, né, possam cada vez mais fortalecer mulheres, para que cada vez mais a gente tenha mulheres aqui contando a sua própria história. Ai, que bom. Obrigada, Mariana. Foi muito bom. É isso, gente. Como é bom, né, a gente terminar um programa maior do que a gente começou. Entender que apoiar é investir no empreendedorismo feminino. Significa ajudar o Brasil, significa crescer. Eu, você, todas podemos fazer parte disso. Junte-se a nós. Aponte o celular para o QR Code aqui na tela e também faça parte do Sebrae Delas. Seja você a transformação que você quer ver no mundo. A gente se vê na semana que vem. Tchau!